galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, com mais um vídeo, uma videoaula, ok? Voltada aí para a comunidade acadêmica, para os profissionais que estão em início de profissão, ok? E vamos para frente? Hoje nós vamos falar da continuidade em relação a um assunto que foi iniciado na aula anterior, relacionado à natureza de contas. Nós falamos lá naquela aula sobre o patrimônio das entidades, porém hoje nós vamos falar nas contas de resultado, tá? Quanto à sua natureza. Dá uma olhada aí, ó. Olha o material. Contas de resultado quanto à sua natureza descomplicado, ok? Eu sou o professor Regis e vamos para frente, beleza? Sem muitas delongas, vamos rumo ao conhecimento que é mais importante. Gente, essa nossa empreitada, ela consiste em dar continuidade a esse trabalho e dizer para vocês que as contas de resultado, elas também possuem, no mínimo, eu digo aí, no mínimo, 3 grandes grupos, tá? Essas contas de resultado, elas têm aí, são representadas pelas despesas, as receitas e a conta de apuração. No entanto, as despesas aí, elas estão representadas como aplicação de recursos, ok? E as receitas representam as origens de recursos. No entanto, a apuração do resultado do exercício, ela não representa nenhum e nem o outro. Como diz o próprio nome, ela está aí apenas, faz parte do grupo apenas para apurar o resultado. Vocês vão já entender isso mais à frente, beleza? As despesas, elas são a aplicação de recursos e, igualmente, as contas patrimoniais, por serem aplicação de recursos, ela tem natureza devedora, não é diferente lá daquela conta do ativo. Quem veio a aula anterior já está entendendo um pouquinho mais, então vai entender aquilo que eu estou falando. Então veja bem, natureza devedora para as contas também lá do resultado, chamada despesa, como vocês estão vendo aí, ok? E nesse caso, não tem aí o entra e sai, como tem lá no patrimônio, tá? Porque o entra e sai no patrimônio é referente a operações de entrada e saídas de recursos. E nesse caso aqui, as despesas elas só aumentam, né, no decorrer do período, tá ok? No decorrer do exercício social. Então, sempre vai ter essas despesas dentro da empresa. Então, nesse caso, vocês vão estar apenas anotando essas despesas, que, vamos dizer assim, né, cientificamente, pela ciência contábil, é tratado como aplicação de recursos e, portanto, natureza devedora. Beleza? Vamos adiante? As receitas aqui eu estou representando no grupo 4, tá? Origem de recursos, ok? E eu faço a mesma analogia aí com a conta lá do passivo, né, que do grupo 2, que também representa a origem de recursos e tem natureza credora, então igualmente aquela conta, a receita, nesse caso, ela possui natureza credora. E a mesma coisa, ó, igualmente como acontece com as despesas, no decorrer do ano, qual é o objetivo principal da empresa? Arrecadar. Então, galera, fica ligado, não tem também aquele jogo de cadeiras de entra e sai, como acontece nas contas patrimoniais. Nesse caso, as receitas, o objetivo é sempre estar arrecadando. E para que a empresa funcione normalmente, no caso das despesas, sempre vai ter essas despesas. Vou falar só de despesa, tá? Temos despesa e custo, mas que vamos dizer que para quem está começando, represente a mesma coisa, ok? Natureza devedora, beleza? Mas aqui é assim, ó, receitas e despesas. Então vamos lá, só relembrando, quero relembrar com vocês aqui rapidinho. Ó, despesas, natureza devedora, ok?
Não tenha jogo de cadeira do entra e sai. Nesse caso aí vai ter só as entradas da despesa na entidade. Receita, no caso também, natureza credora, tá? É origem de recursos, nesse caso, então entrando receita direta. O que eu quero dizer com isso? Gente, não quero ver aqui ninguém debitando receita e creditando despesa. Acontece isso? Acontece demais. Já peguei muitos lançamentos efetuados de forma incorreta, ok? As pessoas me apresentam e eu vou lá e digo, gente, vocês precisam entender a natureza de conta para poder contabilizar correto. Se você não conhece a ciência, você vai ficar trabalhando errado, fazendo operações erradas. Então, o objetivo dessa nossa videoaula aqui é justamente isso, te ensinar a primeiro ter essa intimidade com a natureza para poder entender como você vai trabalhar num plano, né, num plano de lançamento, em um outro momento. Então, você precisa realmente conhecer. Beleza? Massa, legal? Então vamos para frente, vamos caminhar mais um pouquinho, vamos caminhar mais um pouco, para vocês entenderem mais um pouco dessa ciência, tá? Coisa boa, olha aí, E esse ARE que eu coloquei aí, também, no mínimo, por isso que eu falei no mínimo 3, ele é a apuração do resultado do exercício, tá? Esse cara aí, ele não possui nenhuma natureza, na verdade, ele está aí apenas para fazer o balanceamento e encerrar, na verdade é encerrar as contas de resultado. Quais são as contas de resultado? As contas de receita e as contas de despesa. Então ele vai encerrar. Como assim, Títio? Como encerrar? Cara, é porque assim, quando chega no final do exercício, geralmente, né, na nossa legislação é 31 de dezembro. Esse é o nosso encerramento, o encerramento do nosso exercício, tá? Exercício social. Então, nesse caso, todas as despesas no decorrer do ano, as que foram debitadas, nós vamos ter que fazer a operação inversa, creditar. Para quê? Para poder zerar, entendeu? 1 menos 1 igual a 0, então ela vai zerar, beleza? E para que eu possa fazer isso, eu preciso de uma contrapartida. Vocês vão entender isso em uma outra aula, porque hoje nós estamos falando de natureza de conta, beleza? Porém, essa conta, a apuração do resultado do exercício, ela é justamente para fazer a contrapartida. Ela vai fazer essa contrapartida com a conta despesa. Vai receber esses débitos, ok? Para poder creditar a despesa. E no caso da receita, vai acontecer a mesma coisa. No caso da receita, acontece assim também. Se ela é creditada por natureza, que é a origem de recursos, então eu vou sempre creditar a receita. Então, nesse caso, quando for para encerrar no final do ano, eu vou usar essa conta, ARE, apuração do resultado do exercício, para fazer essa operação. Mas vamos mais adiante, tá? Ok, então aqui eu preparei um quadro para vocês, e esse quadro é justamente para que vocês entendam, nesse exato momento aí, como funciona, como é demonstrado, igual como eu fiz a fórmula do patrimônio. Essa aqui também é uma fórmula, mas nesse caso do resultado, ok? As despesas estou representando aí no grupo 3, tá? Então, como eu disse anteriormente, ela representa a aplicação de recursos. Nesse caso, por se tratar de aplicação, natureza devedora. Então, sempre vai estar entrando despesas, perfeito? E, por sua vez, eu vou sempre estar debitando essa conta. Gente, repito, não quero ver ninguém creditando despesa. Pelo amor de Deus, não vamos creditar despesas. Despesas se debita, ok? Legal. E as receitas? As receitas são as origens de recursos. Então, nesse caso, por se tratar de origem de recursos, tem natureza credora. Sempre vai estar entrando as receitas nas empresas. Então, por convenção, também não quero ver ninguém debitando receita. Legal? E em se tratando de apuração dos resultados do exercício, como eu falei anteriormente, ela vai fazer a equalização aí dessas contas, o balanço, para saber quem ficou maior que quem, né? Como assim, Títio? Como assim? O normal é que as despesas sejam menor que as receitas, né? Por que isso?
porque a minha empresa ela tem que ter um lucro. Eu tenho que faturar mais do que gastar mais, essa é a lógica. Porém, acontece de repente eu entrar no meu dinheiro para poder aguentar a empresa, né? Ou então entrar em capital de terceiros. Que seria capital de terceiros? Empréstimos, né? Pode ser empréstimos bancários ou outros financiamentos. Isso acaba sendo um endividamento e eu acabo ficando sem caixa e as despesas continuam, então elas acabam ficando maior que as receitas, né? Porque esse dinheiro não é meu, eu não consegui esse dinheiro por conta da operação da empresa, e sim por intermédio de financiamentos e empréstimos, que eu terei que devolver no futuro, inclusive com juros, perfeito? Então, nesse caso, quando ocorre as despesas de serem maior que as receitas, eu vou ter um prejuízo. Porém, quando acontece um fluxo normal da empresa, que é o objetivo principal do empresário, faturar mais do que gastar, então logo vou ter um lucro. Esse é o objetivo, meus caros colegas. Vamos avançar mais um pouco? Em resumo, as contas de resultado possuem natureza devedora e as receitas possuem natureza credora. O que eu quero te chamar a atenção para cá, para mim, vem para mim, mais uma vez, meus caros colegas alunos. Olha só, isso tu precisa ter em mente. Esse é o tipo de assunto que tu tem que gravar na tua mente, decorar, colocar um papel na parede, né? Quem está estudando aí para concurso, eu já falei, esse tema você pode achar irrelevante, né? O professor aqui, na verdade, eu estou trabalhando com a classe inicial mesmo, tá? Eu gosto muito de ajudar essa classe, porque é muito difícil você ver as pessoas ajudando essa classe que está iniciando agora. Na verdade, a gente vê muitos vídeos aí, o pessoal trabalhando muito em cima de concurseiros, entre outros, né? Inclusive eu também, né, sou assinante de um curso online, então eu gosto muito de assistir essas aulas online em um nível mais avançado. Mas isso aqui é importante na tua vida profissional, para quem vai fazer esses concursos da área de contabilidade, e essas questões caem bastante sobre natureza de conta. Então o cidadão às vezes não consegue responder uma questão simples. Então a questão de saber que a despesa ela possui natureza devedora, de repente a questão pode vir assim, as despesas possuem natureza credora. Tu vai dizer errado. Por quê? Porque elas têm natureza devedora. As despesas correspondem a uma origem de recursos. Não é verdade. As despesas são aplicação de recursos. Quem são a origem são as receitas. Beleza? E esse jogo de inversão que é normal acontecer. Beleza? Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui para avançar mais um pouco? Olha só. Estou trazendo para vocês aqui um modelinho de um plano de contas, né? No passado, no vídeo passado, eu trouxe um modelo, até falei lá que era um plano de contas, mas não era um plano de contas, na verdade aquilo era um balancete. Eu queria trazer para vocês um balancete também aqui, mas só que o meu plano de contas, ele é diferenciado, não vou entrar aqui no mérito da questão. Então, o que eu fiz? Eu acabei adaptando a essa didática para vocês entenderem. Isso aqui é um plano de contas, tá? Aonde esse grupo 3 estão representando as despesas. Vejam que lá em cima eu coloquei, despesas natureza devedora. Estou batendo muito nessa tecla, tá? Para você memorizar esse negócio. Então, veja, natureza devedora, as despesas. Aqui eu dou um exemplo de algumas despesas. Não é só isso, tá bom? Não é só isso, são muitas. Esse plano de contas ele é enorme. Tu pode entrar na internet e pegar um modelo de plano de contas que você vai encontrar vários planos de contas na verdade, vocês vão ver que é grande, ok? Mas aqui eu tenho um modelo de um plano de contas aqui, algumas contas, onde vocês podem ver que no grupo 3 aqui, natureza devedora, né? Que está representado aqui no grupo 3, beleza? Vamos adiante aqui? Olha só, eu tenho também aqui um outro exemplo, nesse caso aqui das receitas, legal? Que está aí no grupo 4, onde vocês podem ver que representa as receitas? São as vendas, né? Aqui, comumente, eu quero colocar isso como exemplo para vocês,
que são as vendas, né? O faturamento está representado neste grupo. Tem mais, Títio? Tem, claro que tem. Tem outras contas também. Não vamos entrar no mérito dessa questão, porque isso aqui é apenas para você entender as naturezas de contas, origem e aplicação de recursos. Vocês têm que treinar muito isso, ok? Que mais à frente, quando nós evoluirmos mais, nós vamos sempre estar trazendo isso. E quando de repente eu lançar a resolução de questões, eu vou trazer aquele planozinho e esse mais resumido, né? Vou trazer todos juntos, na verdade, onde vocês vão estar entendendo e vão ver que eu vou usar aquela tabelinha lá, ok? Para resolver questão, beleza? E aqui a apuração do resultado do exercício, né? Representado aí no grupo 5, que essa conta é só para receber aí os saldos das contas que vão ser zeradas. Quais são essas contas? Falei agora há pouco, tá? No final do exercício, que o nosso exercício pela legislação é 31/12, ok? Então, nesse caso, precisamos zerar para iniciar o próximo período, zerar todas as despesas e todas as receitas e ver se a empresa teve lucro ou prejuízo. E ao receber essa conta, ela vai ficar lá dizendo qual foi o saldo, ok? Se foi lucro ou prejuízo. Beleza? Voltou de novo, bacana, tá? Eu sempre tenho isso aqui porque falta um equipamentozinho. Estou aqui me equipando ainda, vocês vão ver um cenário diferente, se Deus quiser, bem próximo. E vamos tentar melhorar aos poucos aqui os nossos vídeos para vocês. Legal? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Ó, no entanto, gente, vocês precisam, como eu falei, conhecer esse plano de contas. Tá? Isso faz parte da ciência. Tá? Você precisa baixar um plano de contas, entra na internet e baixa, para você ver. Aí tu faz aí uma verificação com o que tu está aprendendo aqui. Pegas aí aquele quadrinho e tu vai verificar direitinho, ver se está batendo as informações que eu estou te passando aqui. E aí tu vai relacionando lá, olha, ativo, né, natureza devedora, aplicação de recursos, né, naquela aula anterior eu já falo sobre isso, passivo, natureza credora, origem de recursos, grupo 3, que são as despesas aí, né, aplicação de recursos, natureza devedora, as receitas do grupo 4, origem de recursos, natureza credora, beleza? Entendam isso. O importante é isso, grava isso, tá? Memoriza esse negócio aí, legal? Aqui eu trago um exemplo para vocês entenderem sobre essa natureza, como ela funciona direitinho, tá ok? Olha só, se uma empresa vendeu mercadorias à vista pelo valor de R$100 mil, como seria essa contabilização entendendo de natureza? Veja bem, olha só, aqui eu digo que se eu vendi uma mercadoria à vista, eu vou usar duas contas, ou banco ou caixa. Aqui eu escolhi o banco, para exemplificar para vocês. Olha só, o banco, né, quem viu a aula anterior, quem não assistiu, assista, tá? Nosso vídeo 2 lá. Então, olha só, o banco, ele representa a aplicação de recursos. O banco tem o jogo das cadeiras, do entra e sai. Veja bem, porém, por se tratar de aplicação de recursos, né, ele tem natureza devedora, porque faz parte do ativo, ok? Em um plano patrimonial, então ele está lá no ativo. E, respeitando essa natureza, olha o que acontece. Quando entra, debita, então entrou no banco. Mas hoje nós estamos vendo a conta de resultado para saber também que a venda de mercadorias, ela é origem de recursos e, como eu disse, por convenção, sempre vai entrar valores. Esse é o objetivo da empresa, né? E quando entra por convenção, por se tratar de aplicação de recursos, eu vou creditar esta conta. Beleza? Aqui eu tenho um outro exemplo também que vai trazer a conta de resultado e estou trabalhando também no mesmo plano patrimonial para explicar isso aí, ó. A energia elétrica, ela é uma conta de resultado. Ela vai estar lá no plano de contas, ok? Como despesas administrativas. Então, nesse caso, quando a empresa ela paga uma conta de energia, ela está pagando uma despesa, ok? Então, eu vou fazer esse lançamento debitando essa despesa. Aí, a contrapartida, por ser à vista, vai ser
caixa ou banco. Aqui eu escolhi o banco, no caso, eu não disse ali, eu só falei em espécie, eu estou exemplificando para vocês pelo banco. Olha só, o banco é uma conta do ativo. Ativo representa a aplicação de recursos, beleza? Só que olha só, aqui ele está remando contra a maré. Como assim remando contra a maré, Títio? Cara, não está entrando recurso, está saindo. Se o caixa, como aconteceu no lançamento anterior, estivesse recebendo, eu iria debitar. Acontece que está saindo. Então, quando sai, eu vou ter que creditar esta conta no valor que equivale ao pagamento da energia elétrica. Legal? Massa? Legal, né? Ó, aqui eu vou falar sobre a conta de resultado. Olha só, conta de resultado, nesse caso, ela está apresentada aqui embaixo. Aliás, aqui eu falo sobre o ARI, né? Não é sobre a conta de resultado, desculpa. Aqui eu falo sobre o ARI, que é a apuração do resultado do exercício, ok? Essa apuração, como eu falei agora há pouco, ela vai inferir nas duas contas, tá? Tanto na conta de despesa quanto na conta de receita. É aquilo lá que eu falei para vocês lá, ok? Eu vou ter que zerar essas contas. E ao zerar essas contas, eu vou usar como contrapartida aí a conta que eu vou usar, tá? Para zerar a receita e a despesa. Sendo que quem tem natureza? Só as contas 3 e 4, que é receita e despesa. Tá? O ARI não tem natureza. Desculpem aí, tem até um erro. Aliás, não tem erro. É porque eu estou demonstrando aqui que é a natureza devedora às despesas e a natureza credora é o exemplo, na verdade, que eu estou dando para vocês. Desculpa, ok? Porque o ARI, na verdade, gente, é esse campo que está de amarelo aí. Tá? O ARI, essas contas de receita e despesa, ele vai jogar para o ARI. Eu não coloquei aqui na tela, vocês me perdoem aí, mas o que eu quero dizer para vocês, só para vocês entenderem, porque isso não vai atrapalhar em nada essa aula. O que eu quero que vocês entendam é só sobre natureza, tá? Só sobre isso. E eu só implementei o ARI aqui, porque como a gente precisa encerrar o exercício, eu preciso dessa conta que é conhecida como uma conta transitória, aonde recebe o resultado, tá? Que pode ser o lucro ou prejuízo, simplesmente por causa disso. Ok? E aí, numa outra aula avançando, vocês vão entender melhor isso, porque nós vamos voltar. Mas aqui hoje, o plano é entender de natureza de conta. Legal? É isso que vocês precisam saber. Beleza? Legal? E assim, esse vídeo aqui, ele é mais curtinho um pouco, né? Porque as contas de resultado não tem muito o que falar, é isso mesmo, tá? Despesa, natureza devedora. Receita, natureza credora, e acabou-se. Não quero, senhores, não quero ver ninguém acreditando despesa, não quero ver ninguém debitando receita. O pessoal confunde isso, então entendam isso. Legal? Esse é o nosso vídeo sobre a natureza de contas, no caso, contas de resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, se não entenderam, tá? Sei lá, se manifestem pra gente, mande aí uma mensagem, eu vou deixar aqui o Instagram, se inscreva no canal, acompanhe, porque vai ter muito mais coisa, ok? A partir daqui nós vamos avançar mais um pouco, e nós vamos estar tratando também de outros assuntos. O canal ele é voltado tanto para a comunidade acadêmica, né, para a classe empresarial também, que nós vamos ter comentários a respeito de algumas coisas. Eu tenho acompanhado aí algumas mudanças, e coisas que vão acontecer já para o ano que vem também, como por exemplo imposto de renda, alteração do MEI. Queria comentar sobre isso com a galera aqui também, então sempre nós vamos ter alguma coisa aí, tá? Em breve nós vamos estar aqui num cenário melhor, se Deus quiser. Estamos melhorando também a nossa indumentária aqui em torno de equipamento. Espero que vocês curtam bacana e nos acompanhem, se inscrevam, dê um like bacana, e eu espero vocês na próxima. Valeu, galera. Grande abraço para vocês.